ainda, que estão chegando aí através das redes sociais do nosso querido amigo Dedeco, o pastor Dedeco. Eu sou de Pinheiro, já estou em Imperatriz, passei 7 anos, 8 anos, fui para São Luís e voltei de novo. Então já praticamente é quase 10 anos aqui em Imperatriz. E durante esse tempo eu procurei me especializar, estudar, aprender com as experiências da vida, que nos ensinam bastante, tanto quanto os livros. E um dos assuntos que eu busco me aprofundar é no comportamento humano, né? Nesse momento de pandemia, de coronavírus, de desafios, a gente procurou se aprofundar um pouco sobre inteligência emocional. Como é que a gente pode se comportar e de que forma a gente pode administrar nossas emoções para lidar com todos esses desafios que estão aí, né, Dedeco? Isso. E aí, para contribuir com a gente através da palavra, eu convidei nosso amigo para falar um pouquinho do que Deus pode trazer para a gente nessa noite, para que possa confortar os corações e que a gente possa lançar fora, né, toda a ansiedade. Dedeco, seja bem-vindo, viu? Tamo junto. Tá tudo bem, Atos. Quer falar um pouquinho para os seus... Dedé, fala um pouquinho sobre tua vida, fala um pouquinho sobre o que é seu ministério. Para quem não me conhece, sou o pastor Edevaldo. Moisés me chama de Dedé, mas meu nome verdadeiro é Edevaldo. Poucas pessoas me conhecem com esse nome, né? Mas sou pastor, graças a Deus, no ministério da IBP, primeira igreja, da Igreja Batista de Pinheiro. E 2 anos só. 2 anos como pastor, fui consagrado, mas cuidando de pessoas já faz 10 anos. 10 anos cuidando de todo tipo de problemas que você possa imaginar. E a gente está aqui no bairro João Castelo, com a nossa igreja local, a IBP no bairro João Castelo. E a gente está aqui tentando implantar o reino de Deus de todas as formas, transformando indivíduos com o reino de Deus, né? Mas aí esse tema é um tema que é um tema que eu estava orando a Deus, né? Porque como pastor eu tenho recebido muitos convites, pessoas convidando para que eu fosse nas suas casas, pessoas que estão desesperadas, com medo, com depressão, porque não sabem o que fazer nessa situação que está acontecendo no nosso país e no mundo, né? E eu creio que essa live aqui vai ajudar muito essas pessoas. Eu queria que fosse gravada, né? Porque eu sei que Deus vai falar nesta noite com a gente. E como tu vai falar a tua área mais, uma área mais coach, aquele negócio todo, eu vou tentar explicar, falar o que a Bíblia fala sobre essas situações, né? E eu creio que será uma noite especial. Se a gente não conseguir, Dedeco, a gente pede ajuda aos universitários, viu? E O meu pastor pastor está Rivinha aqui. tá aí, ele tá aí, essa a gente chama ele ao vivo, viu? Pastor, se arrume. Mas vamos lá, vamos começar. Eu queria falar um pouquinho do meu projeto. Então, como eu falei, eu tenho essa experiência na área de gestão e procuro desenvolver um pouquinho sobre comportamento humano. Não é simples, é um aprendizado que é dia a dia. A gente está com a empresa chamada Result. Então, resultado em liderança, em venda, em comportamento humano. Lembrando que durante toda outra semana a gente vai ter várias lives. Essas lives vão ser voltadas justamente para a liderança, tanto para quem já é líder quanto para quem quer ser líder. Um dos nossos convidados agora na segunda-feira é um ex-colega que eu trabalhei com ele, meu padrinho de casamento, meu amigo, foi meu chefe, é o Alanson, ele é gerente de negócios do Banco do Nordeste, ele vai estar com a gente na segunda-feira falando sobre liderança relacional. E aí na quarta nós vamos ter outro colega convidado, na sexta também nós vamos ter outro colega. Além dessa série de live que nós iremos fazer também alguns workshops fechado, através do Zoom ou através do Meet. Então, as pessoas que tiverem interesse também vão estar nos chamando pelo direct para estar fazendo essa inscrição, tá? Dedeco, para começar, eu queria fazer uma perguntinha, tá? Eu anotei aqui a pergunta. Ela é o seguinte: como ficaria o seu estado emocional se você conseguisse controlar suas emoções? Essa é uma pergunta. Como é que ficaria seu estado emocional se você conseguisse controlar suas emoções? Aí eu trouxe mais uma. Quais consequências as atuais emoções, medo, né, a ansiedade, estresse, depressão, que consequências esses sentimentos têm trazido para a sua vida? O que elas têm causado de positivo e de negativo na sua vida? Então eu quero deixar essa pergunta para todo mundo que está aqui conosco. E que a gente, ao longo da live, a gente possa tentar, né?
através das palavras, do entendimento das conversas, tentar esclarecer isso. Mas é interessante fazer essa pergunta. Que consequências esses comportamentos têm deixado na sua vida? Tá? O que é medo? O que é ansiedade? Né? Nós temos em nossa vida o passado, o presente e o futuro. Né? Então eu posso dizer que medo e ansiedade é um excesso de futuro. Então, existe que a gente vai falar daqui a pouco, uma teoria, eu acredito que seja do Paulo Vieira, que ele escreveu no livro Poder da Ação, que ele fala do foco temporal. E nós vamos entrar um pouquinho. Quanto tempo eu estou colocando no meu futuro para que isso me traga ansiedade e isso me traga medo? Mas antes disso, eu preciso dizer que esse tema ele está afincado numa teoria do Daniel Goleman, que fala sobre inteligência emocional. Ele fala de 5 tópicos. Ele fala autoconhecimento, nós não vamos falar disso hoje, né? Ele fala de autocontrole, nós vamos falar sobre autocontrole, porque ansiedade, medo, tristeza, raiva, esses sentimentos, eles estão no autocontrole. Ele fala de automotivação, nós não vamos falar disso também hoje. Ele fala de empatia, também não vamos falar. Obrigado, Fabrício, não vamos falar sobre isso. E ele fala sobre habilidades sociais, que é relacionamento interpessoal. Também não vamos falar disso. Dessa teoria do Daniel Goleman, nós vamos falar sobre autocontrole, que está fincado o medo e a ansiedade. O primeiro, o que é autocontrole? O que o conceito fala? Eu vou até me apoiar aqui na minha colinha, na minha apostila, que é do nosso treinamento de gestão e liderança de alta performance. Autocontrole é a nossa capacidade de controlar ou redirecionar os impulsos. Aqui começa a nossa primeira lição. Então, quando eu tenho autocontrole, eu preciso ter a capacidade ou de controlar ou de redirecionar. Veja que o autor não diz em momento nenhum que é para eu esconder, que é para eu dizer que não sinto medo, que é para eu dizer que não estou ansioso, que é para eu negar a existência do sentimento. Ele diz, se você não consegue, Dedé, controlar o seu medo e ansiedade, mas como é que eu posso redirecionar? Então, se eu não posso contra, o que a água faz? Ela não vai contra a pedra, ela faz o quê? Ela faz a volta, né? Então, assim, o autor diz, olha, eu não estou dizendo que você, eu não tenho medo. Não é isso. Ele está dizendo, se você não pode controlar, redirecione. Envia esse medo para algum lugar. Esse é o conceito de autocontrole. Tá? E aí o primeiro ponto que eu trago aqui é que a gente precisa tomar consciência. O que é consciência? No interior a gente fala assim, tome tenência. Né? Tome consciência, né? Caia em si. Eu tenho medo, estou com medo por quê? Estou com medo por causa do desemprego, estou com medo para não pegar o coronavírus, estou com medo para que um parente meu não... Seja bem-vindo, Simone, obrigado. Estou com medo para que um parente meu não adoeça, estou com medo por causa da minha mãe, dos meus pais, estou com medo por causa da escola dos meus filhos. Existe medo. E nós, seres humanos, nós precisamos tomar consciência disso. No momento que eu tomo consciência de que o medo faz parte. Por exemplo, todos nós temos. Você tem tristeza, Dedé? Já ficou triste alguma vez? Muito, muito, muito. Todo dia. E todos nós temos. Obrigado, Vânia. O Vânia é um dos nossos convidados para quarta-feira. Todos nós temos tristeza, todos nós sentimos raiva, todos nós sentimos medo, todos nós sentimos alegria. Glória a Deus por isso, porque isso quer dizer que a gente está vivo. Verdade. Então, todos nós sentimos todos esses sentimentos. Então, nenhum super-herói, eu não sinto medo. Sente. Lembra que o autor falou ainda há pouco? Se eu não posso controlar, mas eu preciso redirecionar esse sentimento. Então, eu sinto medo, eu sinto raiva, eu sinto tristeza e eu sinto alegria. Todos nós sentimos todos os sentimentos. Faz parte do ser humano. Agora, o grande desafio é como é que eu vou, se eu não puder controlar, como é que eu vou redirecionar esse sentimento. Eu estava estudando hoje sobre esse tema, e eu vendo no livro ainda há pouco, ele fala que a gente é o seguinte, todos nós somos o dono dos nossos pensamentos. E aí o pensamento, eu vou dizer que nosso pensamento é um filho. Nós podemos nutri-lo, ou seja, nós podemos alimentar esse pensamento. Nós podemos alimentar o medo, nós podemos alimentar a tristeza, nós podemos alimentar a raiva.
Nós podemos dirigi-los, conduzi-los para onde a gente quer que ele prossiga. Nós podemos... Alcides, vamos te ajudar a superar esse medo, viu, Alcides? Nós podemos expandi-los. Então, esse sentimento, eles podem ser expandidos por nós. Nós podemos reduzi-los. Olha aí, se eu não posso controlar, mas eu posso direcionar. Ou nós podemos rejeitá-lo. Então, todos nós temos todos esses sentimentos, mas nós temos o poder de nutri-los, dirigi-los, expandi-los, reduzi-los ou rejeitá-los. Então, assim, não é sobre um expert no assunto que precisa fazer. Todos nós podemos, porque somos nós que alimentamos nossos sentimentos. Sejam eles bons, sejam eles ruins. Obrigado, Johnny. Seja bem-vindo. Eu estava vendo outra coisa também. Todos nós temos uma solução para quando está quando está com dor de cabeça, tu faz o quê, Dedé? Um comprimidozinho. Um comprimido. Se tiver uma febre, faz o quê? Outro comprimidozinho. Se tiver uma dor de barriga, faz o quê? Richarlison, obrigado. Um chazinho. Um chazinho, né? Chá de goiaba. Então, assim, todos nós sabemos, Dedeco, o que fazer quando nós temos alguma patologia. Uma dor de cabeça, uma dor de barriga, um mal-estar. Todos nós sabemos. Inclusive o vizinho também sabe passar remédio pra gente. Mas poucos de nós sabemos como nós devemos conduzir ou nos tratar de uma ansiedade, de um medo, das preocupações, do nervosismo. Então percebo que nós temos a solução para uma patologia. Nós sabemos que é ir na farmácia e comprar um remédio. Mas poucos de nós damos atenção para quando a gente está com esse tipo de patologia da alma, pode ser da alma, da mente, que é o nervoso, a ansiedade, o medo, a depressão. Então, e esse tipo de patologia, as pessoas têm dificuldades também de pedir ajuda. Porque a primeira coisa que, tá com depressão, tá doido, né? Vai pro psicólogo, tá doido, né? Isso já deixa o quê? Então, se tem um preconceito que as pessoas às vezes têm medo de externar isso para alguém. Então, assim, é interessante que assim como a gente trata as outras enfermidades, a gente possa tratar e dar atenção para esse tipo de patologia. Tá? Interessante. E aí lembra que eu falei ainda há pouco sobre a teoria do foco temporal. É uma teoria do Paulo Vieira que ele fala o seguinte. A nossa vida ela é dividida em três tempos. Então, ela é dividida entre o futuro, o passado, perdão. Ela é dividida no presente e ela é dividida entre futuro. Então eu tenho a inteligência foco-temporal é o seguinte. Se eu estou, a maior parte do meu tempo, focado no meu passado, eu estou no estado depressivo. Por que eu estou em estado depressivo? Porque eu estou vivendo uma coisa que já passou, que talvez eu não consiga resolver. O que leva uma pessoa em estado depressivo? Falta de perdão, né? Auto-perdão. E fica assim, se eu tivesse amado, se eu tivesse cuidado, se eu tivesse lido mais um livro, se eu tivesse me doado ao meu trabalho, se eu tivesse me dedicado à minha família, se eu tivesse me dedicado à minha empresa, à minha esposa. Como? O José está perguntando assim, eu como polícia penitenciária, eu estou trabalhando com muito medo. Já que a gente vai dar umas estratégias, viu, José? José vulgo Zominho. Assim, isso traz depressão. Então, o excesso de passado, ou seja, eu não vivo o presente, eu não curto esse momento que é especial que Deus me deu, eu não visualizo o futuro, eu não planejo isso, e eu vivo preso aonde? No meu passado. Remoendo, né? Não liberando perdão e não perdoando. E não resolvendo aquilo que ficou. O que é o passado? O passado ele não pode ser esquecido. De maneira nenhuma. O seu passado não pode ser esquecido, o meu não pode, porque ele é nossa história. Nós devemos honrar e respeitar. E aprender. Mas eu não posso ignorar e fazer de conta que ele não aconteceu, porque ele aconteceu. E ele trouxe lições. Nós chegamos até aqui, somos os homens que somos, pelo passado que nós tivemos. Verdade. A gente não pode apagar e dizer que ele não existiu. E mesmo ele sendo desagradável, mesmo ele sendo horrível, como foi o nosso, né? Mesmo ele sendo feio, mesmo ele sendo feio,
mas ele não pode. Né? A Verdade. gente precisa aprender a respeitar, porque a gente consegue agora avançar. Entendeu? Filipenses 3, 13 e 14. Tá com a tua Bíblia aí? Fácil? Não tá muito Mas fácil. tá muito fácil, não, mas eu tenho acho que bem aqui. Deixa eu ver aqui. Olha o que que Filipenses diz. Ele, esquecendo-me das coisas, talvez complete o resto. Esquecendo-me das coisas, Para trás ficam e avançando para o alvo que é Cristo, da nossa salvação. ou seja, deixe para onde? Para trás. Para trás. Né? Então, assim, esquecendo-me das coisas, repete de novo, Dedeco. Esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para o alvo, a qual foi alcançado Cristo. É. Esquecendo Então, do que assim, ficou. esqueça, né? Eu estou falando de esquecer, não é no sentido de que não te trouxe aprendizado, mas que isso não traga uma carga sobre você. E isso não traga um peso sobre você. Então, a gente falou aí de Filipenses 3, 13 e 14. Aqui, foi Paulo que escreveu Filipenses? Foi. Foi. Então, Paulo diz assim, ó, esqueça. Né? Esqueça e vamos seguir olhando para frente. O outro que ele está na teoria do foco temporal, ele fala do presente. O que é o presente? Se você está estressado, quer dizer que você está no presente. Ah, minha Isso. mulher e meu marido estão estressados, porque está vivendo o presente, literalmente. O estresse é a prova de que você está no presente. O Quintino está falando que ele não sente saudade. Também não sinto. Não sinto saudade, Quintino, do meu. Mas ele deve servir como aprendizado, né? Ele ficou para lá, serve como aprendizado. Só para isso que ele serve, como aprendizado e nada mais. A gente não pode ter saudade do nosso passado, viu, Quintino? Então, o estresse é a comprovação de que você está vivendo o presente, tá? E aí, eu quero pular agora para o que mais nos interessa hoje, que é falar do futuro, que é o que tem gerado Isso. medo, ansiedade, tem gerado incerteza nas pessoas, né? Então, assim, 1 Pedro 5,7, ele fala que... Deixa eu ver se tu sabe também, Dedeco. Vou te fazer uns testes hoje, porque o pastor tá aí te olhando, viu? 1 Pedro, ele fala que a gente deve lançar sobre Deus todo o quê? Toda a nossa Toda ansiedade, todo o nosso temor. ansiedade. É Isso. 1 Pedro 5,7. Vou ver se eu acho bem aqui, pra gente ler. Cadê a Juliana, Dedeco? Aqui deitaram. Só ouvindo aqui no Deitar, quarto. só ouvindo, é? Um abraço, Passando a roupa, Juliane. passando a roupa do bebê. Tá vindo aí. Da Deus Axa. abençoe, viu? Como é o É. nome? Axa. Oh, Jesus, Axa. povo Pra mim, criativo. dá não aprendi nem a escrever, mas é Axa. Ela que botou. Deus abençoe. Venha com saúde, é o que importa, viu? Porque foi um trato. Então, Se fosse homem, eu ia botar o nome. Eu botei de Benjamin, né? O primeiro. Aí, como foi a mulher não queria, eu fiquei caladinho. Ela veio com esse muito bem. nome e eu só achei bacana. Então, assim, vamos falar agora de futuro de ansiedade, né? Então, assim, o que é ansiedade? Quando a gente está com raiva, Dedeco, você aprendeu isso no treinamento que nós fizemos. Quando a gente está com raiva, para onde é que a força, para onde é que a energia vai? Se eu não tô lembrando, se não me engano, é para as costas, para a Pra coluna, mão. para a Pra mão, mão, hein? rapaz. Então, Ô, por isso que rapaz. as pessoas, às vezes, elas cometem muito. Obrigado, Natália, José, pela presença. Por isso que as pessoas, às vezes, cometem. Eu vou falar de besteira que eu não achei a palavra, né? Atrocidades, pronto. Muitas atrocidades na vida. Brigas, discussões, e levam as pessoas a usar sua mão para machucar alguém. Por quê? Porque quando você tá com raiva, assim, deixa eu lavar uma louça, deixa eu capinar o quintal, deixa eu ir pra academia para gastar essa energia. Ó, Dedeco, alguém compartilhou com a gente o versículo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, Ansiedade. porque ele tem cuidado de vós. Amém. Então, assim, quando a gente está com raiva, a energia vai para a mão. Diferentemente, quando a gente está com medo e quando a gente está com ansiedade, quando a gente está ansioso, a energia vai para as pernas. Então, dá um nervosismo. Obrigado, Gregório. A energia vai para as pernas e fica com medo, com nervoso. Então, isso traz instabilidade. O medo, ele paralisa. Algumas pessoas ele paralisa. Por quê? Porque vai para a perna. E sem perna você não anda. A perna tremendo, tu anda cambaleando. Então, Verdade. uma vez eu fui assaltado na porta do condomínio que eu morava. Tava com a aliança no dedo de noivado. E o cara chegou, passa a aliança. Eu só entreguei
E o pessoal, tu fez alguma coisa? Eu disse, o quê? Minha perna nem se mexeu. Mexeu a mão. Mexeu a mão por quê? Sueli, obrigado, cunhadinho do coração. Mexeu a mão por quê? Porque ele pediu aliança, mas as pernas não mexeu. Então aí, qual é a dica que eu dou pra você? Medo, ansiedade chegou? Eu tenho duas dicas nesse momento para dar para você. A primeira é o seguinte. Realize uma superação. O que é isso? Saia do seu lugar. Se movimente. Eu tenho um colega que ele tem uma teoria chamada assim: movimento gera movimento. Eu vou repetir. Movimento gera movimento. Se eu me movimento, o universo se movimenta. Se eu me movimento, as pessoas que estão ao meu redor se movimentam. Então, movimento vai gerar movimento. Então, no momento que eu estou com medo, se eu me movimentar, esse medo ele vai desaparecer. A outra coisa, nesse momento de medo que nós estamos vivendo, com a pandemia, coronavírus, desemprego, enfim, incerteza total, é que a gente possa pedir ajuda. Um dos grandes problemas nossos, Dedé, e eu acho que também passa pela falta de humildade, falta de coragem, não sei, é a nossa disposição em pedir, a falta de disposição de pedir ajuda. A gente está num mundo em que existe uma falsa crença ou algo colocado na nossa mente, chama-se invulnerabilidade. É como se fosse uma geração de super-heróis. Então, os líderes são super-heróis que não podem errar, os pais são super-heróis que não podem errar, a mãe é uma heroína que não pode errar. E aí você cria em você uma ilusão, uma falsa ilusão de vulnerabilidade. E isso diz para as pessoas, não, eu não posso ser fraco, porque se eu pedir ajuda para o meu pastor, ele vai dizer que eu estou em pecado. Se eu pedir ajuda para o meu líder, ele vai dizer que eu sou ineficiente. Né? E aí o que a gente está falando, o medo reprime. E aí, nesse momento, a gente precisa buscar a pessoa para pedir ajuda. Porque quando você não consegue se mover, que você está paralisado pelo medo ou pela ansiedade, eu estou lhe dando dois conselhos nesse momento, depois eu vou vir outros. Peça ajuda. Ou então realize uma boa ação. Uma boa ação que eu estou falando, desculpa, não é uma boa ação. Realize uma superação. Ou seja, vá fazer alguma coisa que lhe tire desse estado de medo e de paralisia, eu posso dizer assim. Então, essas são algumas dicas que a gente coloca nesse momento de ansiedade para a gente poder caminhar, tá? O que que gera, quais são os sintomas? Eu trouxe aqui alguns sintomas de ansiedade para ver se alguém está com esse sintoma, né? Sensibilidade atrapalha. Tá. Edson, obrigado, Edson. Tem alguns sintomas aqui que geram depressão. Eu vou falar aqui para ver se você tá. Eu espero que não esteja. Se tiver, declara a cura agora, né, Deco? Amém. Declara a cura agora em nome de Em nome Jesus. de Jesus. Deixa eu só procurar bem aqui que eu encontrei no meu livro. Depois que terminar aqui, a gente vai estar disponibilizando para vocês esse livro bem aqui, ó. É um livro chamado Poder da Esperança. É o Segredo do Bem-Estar Emocional. Eu estou com o PDF. Ele vai falar tudo que eu estou falando nessa live. E as pessoas estiverem interessadas, me chama no direct que eu vou mandar o PDF para você, tá? É bem fininho, viu? É bem fininho o livro. Dá para ler rapidinho. Em apenas uma sentada você consegue ler. Olha aqui os sintomas de ansiedade, Dadeco. Palpitação ou ritmo cardíaco acelerado. Quem tivesse nessas coisas, vai soltando aí pra gente declarar a cura, viu? Sudorese, ou seja, sua demais, né? Respiração ofegante, que às vezes nesse momento de coronavírus, que um dos sintomas é falta de ar, você pode estar com problema de ansiedade, pode estar achando que... Ó, alguém já leu o livro, que o livro é maravilhoso. Obrigado pelo feedback. Tremores ou abalos, calafrios, sensação de asfixia, sensação de pavor, dor, desconforto torácico, né? E aí pode se confundir também com o quê? Com sintomas do coronavírus. Então, às vezes você pode estar só com uma ansiedade e pode estar manifestando isso. Falta de ar, que as pessoas estão... A Cláudia está falando assim, falta de ar. Enjoos ou desconforto abdominal. Sensação de tontura. Boca seca. Medo de perder o controle. Medo de morrer e sensação de formigamento. Então, se você está com algum desses sintomas desses, possivelmente você... o Carpegiani, pois aí acreditamos também que o que você pensa energiza, ok?
seja positivamente ou negativamente, nós temos que pensar positivo. Perfeito, Carpegente, perfeito, né? Perfeito. O pensamento, o que nós sentimos vem da mentalidade e das nossas Verdade. crenças. E eles vão gerar Tudo, nossos pensamentos, tudo que né? nós pensamos, tudo que nós pensamos, o nosso cérebro traz à existência. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pensa, né? Ele provoca. O que nós manifestamos no nosso corpo é provocado pelo que nós construímos no nosso pensamento. Que, como diz o Carpegiani, são as crenças positivas, ou positivas, crenças abundantes, e as crenças que são negativas, que levam a gente para esse estado de depressão. Eu trouxe aqui para vocês, além daquelas duas, eu trouxe mais duas dicas, né? Mais duas dicas para a gente estar enfrentando esse desafio. Como eu falei, fale sobre seus problemas para alguém. Agora, muito cuidado. Procure a pessoa certa para você compartilhar, né? Então, uma pessoa de Verdade. confiança, uma pessoa que é sábia, que tem sabedoria para lhe conduzir nesse processo. Não saia contando para todo mundo, porque aí você pode achar pessoas que possam se aproveitar, eu posso dizer assim, se aproveitar do que você falou e fazer sua vida no inferno. Então, procure a pessoa certa. Se não for uma pessoa, procure um profissional. Então, é importante você procurar nesse momento. Como eu falei, realize uma superação. É um novo projeto, é algo com o filho. Eu tava pensando esses 2 dias, eu não tinha tempo, né, com meus filhos, pelo trabalho, pela corrida do dia a dia, eles indo para a escola à tarde. E agora eu também tenho tempo e às vezes a gente não aproveita. A gente não aproveita isso. Então, aproveita esse momento também com seus filhos, que isso também vai lhe ajudar bastante. Uma dica aqui, como eu falei, realize uma superação, liste possibilidades. Vamos lá, Dedé. Vamos brincar aqui um pouquinho. Se você não souber, você dá assim, passa, viu? Então, possibilidades. Uma dica que eu dou para você. Então, o meu medo nesse momento é porque eu perdi o emprego e não sei como é que vai ser. Tenho minhas contas para pagar, minhas despesas. Então, o meu medo é porque se eu adoecer, o hospital público não tem condições de me receber. O meu medo é porque se eu adoecer, eu não tenho dinheiro. Enfim, são vários os medos que estão trazendo ansiedade para as pessoas. Não é isso? Então, a dica é o seguinte. Deixa eu só terminar de apanhar aqui. A dica é o seguinte: liste possibilidades. Primeiro, você precisa tomar consciência. Se eu não resolver isso aqui, como é que vai ser minha vida? Então, por exemplo, vamos para o desemprego, que é que tem assolado muitas pessoas, né, Dedeco? Isso tem gerado medo. Ou se alguém quiser, a gente pode fazer uma lista de possibilidade com outro problema, né? Deixa eu só voltar aqui. Ok. Mas vamos falar de desemprego. Eu falei, eu tô com medo, tô desempregado, não sei como vou sustentar minha família, pagar minhas contas. Eu sei que muitas pessoas que estão aqui estão passando por esse problema. Eu conheço alguém que estão. Obrigado, Daiane. Feliz aniversário, Daiane. Como é que eu. Vamos listar possibilidades? Por exemplo, o que é que eu sei fazer? Deco, o que foi que Jesus estava no meio daquela multidão, cheio de gente para comer, e os discípulos chegou e disse assim: Jesus, dispersa essas pessoas porque não tem comida. O que foi que Jesus falou para eles, Deco? Homens de pouca fé. Alimentem eles vocês mesmos. E assim, o que foi que ele perguntou? O que vocês têm aí, não foi? Foi. E aí ele falou o quê? Eu tenho 5 pães e dois? Peixinho. E 2 peixinhos. Ou seja, o que é que você tem na mão agora, né? Eu tô com medo disso. O que é que você tem na mão que você pode transformar isso em riqueza, que você pode transformar isso em uma ação, em uma solução para os seus problemas? Eu não me lembro de alguma passagem bíblica que a pessoa teve que buscar algo que ela não tinha para que Jesus pudesse realizar o milagre na vida dela. Então, assim, o que você tem? Se difícil ele for buscar, vai comprar tal, busca. Quer dizer, o jovem rico, ele falou assim, vai, vende tudo que tem. Quer dizer, mas o jovem tinha, né? Vai, vende tudo que tens e segue-me. Dá aos pobres e segue-me. Então, na verdade, ele não pediu nada que ele não tinha. Assim, Deus, assim você. Deus não faz mágica. Deus faz milagre. O milagre tem que ter algo. Por isso que existe a fé. Mesmo que não tenha nada, nós temos que ter a fé. Deus não faz mágica, não faz aparecer do nada, né? E em todos os exemplos, ele faz a gente usar aquilo que a gente tem. Eu lá em 2018, quando eu saí de uma antiga empresa, e eu passei a semana orando, perguntando, Senhor, o que é que eu vou fazer?
com medo, ansioso. Eu confio em Deus, eu sei que Deus é por mim, é comigo. Mas como ser humano e como ser humano falho que sou, eu tinha muitas dúvidas. E eu passei uma semana no quarto orando, Senhor, o que que eu vou fazer? E ele me trouxe essa passagem. E eu entendi que eu não precisava buscar muitas coisas, eu precisava fazer com aquilo que eu tinha na mão. E eu tinha duas experiências na mão. Eu tinha uma experiência de microcrédito, gestão de microcrédito, e tinha uma experiência também dos treinamentos. E eu estou fazendo as duas. Né? Hoje não estou mais no microcrédito, só nos treinamentos. Mas o que eu quero te falar é o seguinte, que você pode começar listando pelas coisas que você possui na mão. Sabe o que é que a Luísa fala? A grande Luísa do Magalu? Ela fala assim, ó, comece com o que você tem, se der, faz o possível, e se der mais um pouquinho, faz o impossível. Ou seja, assim, comece com o que você tem. Então essa é a Verdade. dica. Liste possibilidades do que você pode fazer com o que você tem na mão. Então, se o medo é desemprego, tá. O que eu posso fazer? Ah, se for um homem, vamos listar. O que a gente pode fazer? Qual é a habilidade que eu tenho? Tá? Qual é a habilidade que eu possuo que eu posso colocar a meu favor agora para buscar umas oportunidades? Que trabalhos eu posso... E comece a listar possibilidades. Isso vai lhe fazer você estar em movimento e você gerar ação. Isso vai perder o medo. E é verdade. Ó, Moisés, só dar um exemplo aqui, bíblico. Certo dia chegou uma viúva, né, o profeta, e se reclamou que o marido dela tinha morrido, tinha deixado muitas dívidas, e, e ela não sabia o que fazer. Eles iam pegar o filho dela como escravo. Aí o que o profeta pergunta para ela? O que tu tens? O que tu tens? Ela disse, eu tenho um pouquinho de azeite. Tem um pouquinho de azeite. Aí o que acontece? Ele disse, vai lá, pede vasilhas para os teus vizinhos e pega esse azeite e derrama. E quando ela pegou vasilhas e derramou o azeite encheu todas as vasilhas. Enquanto teve vasilhas, teve azeite. Mas ela tinha algo. Deus não fez uma mágica, Deus fez um milagre de acordo com o que ela tinha. Por isso que o profeta perguntou, o que tu tens? Então tem tudo sentido isso que tu está falando. Deus faz daquilo que tu tem. Às vezes a pessoa às vezes quer montar um negócio, uma empresa. Aí ele quer capital de giro. Ele tem alguma coisa para começar, ele já tem um talento, ele tem alguma coisa, ele fica com medo de começar porque ele precisa de algo mais. E Deus está dizendo, é como a viúva, tu tem um pouquinho de azeite, eu vou multiplicar esse pouquinho que tu tem. Né? Deus é um Deus poderoso para isso, ele só precisa de algo nosso. Então a pergunta, obrigado, Rose, lá de Castanhal, ou é Capanema, do 2, desculpa. Deus assim, o que você tem na mão? Isso é uma forma da gente dizer assim, o que você tem na mão? Então essa é a forma que você pode estar utilizando. A outra coisa que eu trago para você, alimente-se bem, uma boa alimentação ajuda bastante nesse momento aí de medo, de ansiedade. E pare com o pensamento negativo. Eu posso dizer assim, bloqueie e rejeite. Né? Eu aprendi com o pastor lá, do pastor do filho do o Ribinha, do pastor lá do pastor Joaquim, da Iba de São Luís. O filho dele, né? E ele falava o seguinte, ó, quando eu estou pensando negativo, eu repreendo logo o nome de Jesus. Isso é uma forma de rejeitar, é uma forma de dizer não ao Oziel, vereador Oziel, obrigado pela presença. Essa é uma forma de rejeitar. Então, um pensamento negativo, uma outra dica que eu dou para você, rejeite, não aceito, sai em nome de Jesus, diga Isso. não. Repreenda, como ele fala. Tá repreendido em nome de Jesus, sai da minha vida, ou seja... Minha avó era assim. Como é que ela dizia, Dedeco? Está repreendido em nome de Jesus esse pensamento. Repreende mesmo. É isso. Repreenda. E isso é uma ordem que você está dando para o seu cérebro. Então, são dicas. Às vezes você fala, mas é tão simples. Deixa eu falar uma coisa para você. As coisas mais simples da vida. As coisas mais simples é que vão trazer as grandes soluções para a gente. Às vezes você está em busca de grandes soluções, de grandes modelos. E o modelo simples é que dá toda a sustentação da base. Toda a nossa vida quando dá liderança do nosso relacionamento. Verdade. Mas, poxa, mas são dicas simples, eu esperava trazer várias coisas. Ô, meu querido. Vamos praticar o simples, depois a gente pula um pouquinho para o extraordinário, né? A gente complica muitas coisas, a gente complica demais, a gente quer fazer o simples, a gente só quer o sobrenatural, o simples a gente não gosta de fazer, entendeu? Quer só experimentar, né? Aquela mulher, ela fez o simples, pediu vasilhas, era simples demais, mas o sobrenatural quem faz é Deus, e a gente quer fazer às vezes o sobrenatural, não quer fazer o simples. Jesus, quando curou, como foi o nome daquele soldado que estava cheio de lepra, que Jesus mandou ele dar 7 mergulhos no... O profeta mandou, o profeta Eliseu, Naamã, né?
Que ele o deu Naamã. 7 mergulhos no rio, né? Isso. Tem coisa mais simples do que isso. Vai bem no rio Pericumã, dá 7 mergulhos. Ah, só isso. Pois é. A gente gosta de mistificar o negócio. Esse aqui é o negócio. A gente pensa que o negócio tudo é místico. Tem que ser... Jesus, quando foi... Qual foi a pessoa que Jesus curou, que ele cuspiu com cuspe, melou com barro e botou no olho? Um cego em Jerusalém lá. Aí você pode dizer, nojento, nojento, mas é simples. E Jesus curou. Né? Então, assim, eu vou repetir de novo as dicas. A primeira, busque ajuda. Né? Converse com alguém. Converse com alguém. Se não for um profissional, converse com um colega seu que pode estar lhe ajudando. A outra, realize uma superação. Se movimente, porque movimento gera movimento. Não fique parado. Eu sei que o medo paralisa, faz a gente deitar, querer dormir mais. Esse dia eu estava acordando 11 horas da manhã. Eu disse, não, Jesus, não deixe não. Botei meu celular para despertar cedo. Porque se eu me acostumar com isso, minha amiga, a preguiça toma conta. Aí a gente acha que é risco, que é rico. Não precisa trabalhar, não. Não, Leide, obrigado, Leide. A Leidiane está dizendo que a gente precisa simplificar a vida. Perfeito, Leidiane. Perfeito. Verdade, A verdade. vida é muito simples, né? Se a gente não atrapalhar a vida, a gente já ajuda bastante. A outra coisa é use a respiração, né? Então, quando você está muito nervoso, respira. É natural, é de graça, bem simples, resolve bastante. Alimente-se bem, né? Pratique exercício. Pois, mas eu pensei que fosse trazer uma grande ação. Não, meu amigo, eu estou trazendo coisas simples porque aí você tem condição de realmente fazer que não custa caro. E pare o pensamento, proíba e assim, não permita que esse pensamento entre você bloqueie e resista a esse pensamento. E realize uma atividade para distrair sua mente. O que pode tirar minha mente? É um bate-papo com os colegas? É participar de uma live? Eu estava conversando, hoje o conhecimento está se tornando commodity. O que é isso? Natural, é de graça, barato. Por quê? Porque só o que tem lives, só o que tem workshops, treinamentos de Verdade. graça. Então, assim, quanto tempo você está utilizando da sua vida, que você está podendo agora, está na quarentena, aqueles que estão podendo estar em casa. Quantos treinamentos você já fez? Né? Então, assim, quantas oportunidades você está aproveitando? Isso é uma forma de você se distrair somente. Quantos livros? Eu estou indo para o quarto nesse período. Quantos livros você já leu? Né? Quantos treinamentos você já fez? Eu estou na metade da Bíblia. Eu li ano passado, já comecei esse ano, já estou na metade para ler de novo esse ano. Então, assim, você precisa aproveitar, porque talvez esse tempo que você tem agora, ó, aqui, ó, talvez não tenha mais, não. Tomara que não apareça outra pandemia em nome de Jesus. Amém. Talvez você não tenha mais esse tempo. Então, você precisa aproveitar esse tempo agora. E, Dedeco, eu queria que tu trouxesse agora pra gente, né? E aí a gente também queria ver se as pessoas têm alguma pergunta, que a gente pudesse ajudar de alguma forma com alguma dica. Alguns ansiolíticos, né? Alguns remédios da Bíblia, né? O que tu pode É, trazer aí vindo da parte de Deus para nos ajudar nesse momento a superar essa ansiedade e esse medo? vamos aí. Tem um texto na Bíblia, olha só o que Jesus fala. Olha só o que Jesus fala. Olha como esse tema é tão sério. O próprio Jesus tratou. Jesus fala assim para os seus discípulos: não andeis ansiosos. Olha só, se Jesus falou de ansiedade há 2000 anos atrás. Olha só, 2000 anos atrás Jesus falou de ansiedade. Imagina nesse tempo agora. E nós somos uma geração que Deus tem falado comigo. Deus falou comigo algo muito sério. E eu estava assistindo o YouTuber. Eu gosto de assistir YouTube, os vídeos do YouTuber. Isso aqui é muito interessante. Eu estava assistindo o YouTube e eu gosto de assistir aqueles programas de sobrevivência, onde eles fazem aquelas cabanas bacanas tal. E esse vídeo, eu lembro que esse vídeo era longo. Ele tinha mais ou menos uns 40 minutos. E eu comecei a assistir. Ele entrou na mata, a mata fechada, e ele começou a capinar. Aí eu disse assim, rapaz, sabe o que eu vou fazer? Eu vou logo ver o final. Eu vou ver o final. Vou ver como vai ficar essa cabana. E eu passei o vídeo todo. E eu vi a cabana lá no fim, a cabana terminada, a casa linda. Linda. E o Espírito Santo falou no meu coração: olha só, esse aqui é o mal de vocês. Vocês não querem acompanhar o processo. Vocês não gostam do processo. E ele disse: volta e assiste do início. E eu voltei. E eu comecei a assistir do início. Escuta, no início, Moisés, eu vi o cara, deu uma martelada no dedo dele.
Ele escorregou na lama, caiu. Choveu uma semana. Ele parou uma semana no serviço. Só que eu não quis esse processo, eu não quis assistir o processo, eu queria já ver o fim, porque nós somos ansiosos, a gente quer ver logo o final, o que vai acontecer no fim. E por nós não queremos acompanhar o processo, nós estamos pagando isso. E isso está gerando essa ansiedade na gente. E YouTube, por que o YouTube hoje é o que é mais assistido? Daqui a pouco a televisão vai acabar. Porque no YouTube tu vai lá, o que tu não gosta, tu passa. A gente não gosta do processo. E isso que está matando a gente. Olha o que fala Eclesiastes. Eclesiastes diz que há tempo para tudo debaixo da terra, na terra. Há tempo de crescer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar e tempo de sorrir. A grande verdade é que a gente quer pular esses tempos. O que eu quero dizer para você? Se for o tempo de você chorar, chore. Se for o tempo de você sorrir, sorria. Seja feliz. O que eu estou percebendo é que estamos invertendo o tempo, os tempos. Tem pessoas que é para eles estar sorrindo, moça, e eles estão chorando. Sabe por quê? Porque é o que tu falou, ele está vendo lá o futuro, porque ele não tem algo no futuro, ele está sofrendo aqui, ele tem tudo para ser feliz agora. Nesse processo, Deus não errou. Eu não sei se estão entendendo. Tem sentido o que eu estou falando? Tipo assim, tem sentido. Ele está aqui agora. Ele tem tudo para ser feliz. Ele tem uma família abençoada, ele tem tudo. Talvez ele não tenha o carro ainda que ele quer, mas ele condiciona essa alegria àquilo que está lá na frente. Tu tá entendendo? E Deus tem me falado muito disso. Nós somos a geração mais ansiosa porque nós não gostamos dos processos. Queremos o topo. Inclusive, bem aqui, quando a gente fala de... Dedé, quando a gente fala de presente, fala assim, descubra motivos para agradecer. Então, essa pessoa que você falou assim, eu tinha todos os motivos para ser feliz, estou preocupado com o futuro, eu preciso descobrir motivos para agradecer. Isso. Né? E aí, enquanto fala sobre não andeis ansiosos, e ele fala assim, lembra de Josué? Josué quando... Quem foi que morreu antes de Josué? Que Josué foi ser o líder do Israel? Moisés. E aí ele passou para Josué muito temeroso, porque como é que ele ia liderar aquele povo todo? Ele tinha vários medos. Será que o povo ia aceitar? Será que ia conduzir? Ele tinha um medo muito forte. Será que eu vou ter intimidade com Deus? Será que Deus vai falar comigo igual falava com Moisés? Então assim, pense o medo que passou na cabeça de Josué. E aí o que Deus disse para ele? Não foi eu que te ordenei, não foi eu que te mandei. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, porque eu, o Senhor, o seu Deus, estarei com você por onde você andar. Olha que palavra. Entendeu? Então assim, mas ele falou assim, seja forte e corajoso. Corajoso, eu fui ver no dicionário, corajoso ou é a ausência de medo ou saber lidar com medo. Forte. Então eu tenho certeza que Josué continuou mesmo estando com medo. Exatamente. É isso aí. Ele acreditou em Deus e mesmo, então assim, medo vai acontecer. Mas faz parte do processo. Mas eu posso continuar, eu posso ser corajoso mesmo tendo medo, não deixando o medo me dominar. Eu tenho certeza que Jesus assim, meu Deus do céu, como é que eu vou substituir Moisés? O cara é um líder há tanto tempo, eu sou um rapaz novo. Ele tem uma intimidade, Deus fala pessoalmente com ele, será que Deus vai falar comigo? Aí Deus chega para animar o coração, Deus, eu sou contigo, foi eu que te mandei, seja forte e corajoso, porque eu vou estar contigo por onde quer que tu andares. Isso nos anima, isso é uma promessa. Jesus disse assim, eu estou indo, mas eu vou deixar quem com vocês? O Consolador. Então ele não nos deixou sozinho. Então nós também temos a promessa. Nós temos a promessa que ele foi, mas é que ele vai deixar conosco. Isso. O que está acontecendo muito aqui, museu, como pastor que eu tenho visitado pessoas, elas estão condicionando a sua alegria por algo que está por vir. Olha só. Olha o que a Bíblia diz. Olha como você quer ser. A Bíblia fala que o dia de amanhã não nos pertence. Não existe. Não existe. Então, se o dia de amanhã não existe, eu estou condicionando a minha alegria a algo que não existe. Tu entendeu? Entendi. Ou seja, tudo que você precisa para ser feliz hoje, Deus te deu.
Ou Deus errou? Duvido. Deus não errou. Ou Deus ia te deixar, eu vou deixar Moisés incompleto aqui, vou deixar Moisés incompleto, eu vou deixar a felicidade lá na frente. Não. Deus tem falado isso muito sério. Uma vez eu tava triste. Tava triste. Aí eu parei assim, eu disse, pá, quer saber? Peguei meu dinheirinho, eu tinha R$ 20. Eu ia pagar uma conta de luz de R$ 100 no outro dia. Eu não tinha completado dinheiro, eu estava preocupado. Sabe o que eu fiz? Eu parei assim, cheguei em casa à noite e disse, quer saber? Disse, minha esposa, nós vamos jantar fora hoje. Aí ela até se alegrou, ficou alegre. Ela beijando, ficou alegre. Aí eu disse, me espera aí. Ela, e pronto, vai, me espera aí. E eu fui, peguei esse dinheiro. Rapidinho, ó. Pessoal, tá faltando 30 segundos para nossa live acabar. Como o É assunto tá mesmo? muito bom e as pessoas estão aqui ligadas, quando cair, nós vamos entrar de novo. Tá bom? Ah, tá. Só Tá, pra vocês agora que ficarem nós avisados. Vai cair. Aí, Agora que a gente vai começar o negócio.